Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História é Ciência. Voltando a vestir a blusa do esporte, né? Finalmente uma vitória, depois de longo tempo sem ganhar uma partida. E também, para não deixar passar em branco, decidi aqui fazer o vídeo sobre o bicentenário, né, de Karl Marx, né? Para explicar um pouco sobre o pensamento de Karl Marx, tem sido muito deturpado ultimamente por algumas pessoas, às vezes sem a má intenção, mas pelo desconhecimento do pensamento desse autor. Então, eu vim trabalhar mais especificamente um livro que é Manuscritos Econômicos e Filosóficos, né, de Karl Marx. Essa obra foi escrita em 1844, né, no ano de 1844. E nessa obra aqui, ele vai criticar, logo no seu começo, propriedade privada e trabalho, como a indústria ela é protegida pelo Estado, sendo vista mais até do que uma organização, mas ela é vista como uma pessoa, uma entidade, da qual ela é protegida pelo Estado e não o trabalhador é protegido. Isso muito comum também, principalmente no século XIX, onde o que? Havia exploração da jornada de trabalho, havia uma grande exploração no excesso de trabalho, e como você já deve ter visto em outros vídeos e nos livros de sexto, sétimo ano de história, a questão do trabalho infantil muito forte nessa época. Então, é, era uma das críticas de Marx e outros pensadores, né, e até pessoas comuns da sociedade, essa vulgarização do trabalho, onde além da jornada pesada, onde homens e mulheres faziam o mesmo serviço, sendo que há uma diferença pela questão de força e tudo mais, e a disparidade de salários do homem para a mulher, e também a questão também das crianças, que também muitas das vezes fazem o mesmo serviço que os adultos, ganhando menos, né? E onde havia muitos acidentes, muitas mortes, lesões altas, né? Até no livro e no filme, o jovem Karl Marx é uma das críticas de Marx e Engels, também quando vai aderir ao ao movimento comunista, né? Que é diferente do comunismo que nós conhecemos no século XX, o comunismo clássico, esse idealizado por Marx, Engels e outros, infelizmente, de fato, não chegou a existir. É apenas uma ideia, um pensamento filosófico, uma teoria política que ainda não foi aplicada realmente de fato. Mas aí, no decorrer de sua obra, ele vai falar também sobre essa questão do trabalho agrícola na indústria, que ela necessita dos juros do empréstimo dos bancos para poder expandir o seu monopólio, a sua extensão do seu poder mercantil. E com isso também os bancos vão precisar de um grande capital para poder emprestar a essas indústrias, o que nunca irá faltar, pois eles sobrevivem dos juros, pois não é só uma indústria ou uma pessoa, são várias que vão pegando e a dívida de um vai pagando a dívida do outro. É como se, por exemplo, eu pego um valor X e pago 2x de juros. Desses meus 2x, parte vai servir para pagar o outro que veio depois de mim, né? O dinheiro que ele pegou com o banco emprestado que terá que pagar com juros e vice-versa. Aí é uma das críticas dele que ele vê que o capital ele fortaleceu a propriedade privada, porque com o capital surgiu a questão agrícola de uma única pessoa ou uma única família ter grandes extensões de terra, deixando outras sem, e através, como eu disse, desse empréstimo dos bancos, vai criando grandes e mais grandes e mais grandes e mais grandes, né, extensões de terras, deixando muita gente sem essa proporção, aumentando o poder do capital privado, da propriedade privada. Que essa era uma da crítica. Inclusive, esse é um conflito que tem entre Marx e Proudhon, né? Um dos principais expoentes do anarquismo, Proudhon, quando ele vem falar da diminuição dos juros para poder gerar uma competição mais igualitária entre
os grandes proprietários e os pequenos. Só que Marx ele vai além, que essa crítica, essa diminuição dos juros não vai interferir na essência da propriedade privada. Então aí é a crítica que ele faz a Proudhon. Como é que Proudhon é um crítico da propriedade privada e, porém, o mesmo acha que vai resolver esse problema só com a diminuição dos juros, sendo que quem tem mais sempre vai ter mais e vai continuar, extraindo essas suas grandes extensões de terras, de indústrias, de capital, não só o capital financeiro, mas, como eu disse, as terras, indústrias, fábricas, e deixando aquele pequeno agricultor, aquele pequeno trabalhador sem nada, onde a única alternativa dele para sobreviver vai ser vender a sua mão de obra, o seu trabalho, o seu físico, o seu psicológico, para receber um pequeno valor. E pior ainda, nessa época, como eu já mencionei de início, homens e mulheres tendo a mesma jornada de trabalho, mulheres ganhando menos, crianças também trabalhando por vezes o mesmo horário que os adultos, por vezes com diferenças muito poucas e ganhando menos, e a questão dos vários acidentes nas fábricas, mortes e totalmente o descuidado que tinha com os trabalhadores. Não se tinha leis trabalhistas como se tem hoje, né, que o atual governo está querendo tirar muitas das nossas conquistas, mas isso é papo para outro vídeo. Então, a crítica dele é que justamente a propriedade privada ela tira o nosso talento, pois deixamos de nos ocupar com algo que realmente gostamos ou interessamos, porque precisamos sobreviver e dessa sobrevivência acabamos vendendo o nosso trabalho para o capital privado, exercendo assim o aumento desse poder e simplesmente mantendo o sistema de desigualdade econômica e social. Então, tanto no Capital como no texto Manuscritos Econômicos e Filosóficos de Marx, além de outras obras, ele vai fazer essa crítica. Karl Marx não era nenhum satanista lá que bebia sangue de crianças, como muita gente está divulgando aí na internet, que queria destruir o cristianismo. Não. Ele apenas tinha a ideia, a crença, de que a teoria de Darwin, que é que está sendo aceita pela ciência, de que as espécies foram, com o decorrer do tempo, se adaptando, não é que é uma raça superior à outra. Darwin nunca disse isso. Os darwinistas sociais é que pegaram textos isolados e, para fundamentar o seu racismo, colocar como uma ciência, colocaram, sendo que não é bem assim. Aliás, não é assim de jeito nenhum, né? Deixar bem claro isso. Mas ele falava que, pela lógica, o homem, ele foi, com o decorrer do tempo, com as transformações que foram ocorrendo na natureza, as espécies foram se modificando, e inclusive o ser humano, e que não teria necessidade de um criador criar como está descrito na Bíblia, né? No Gênesis e também em outros livros de outras religiões, seja do budismo, do hinduísmo e tudo mais. Mas não que ele quisesse destruir a religião, mas era devido o século XIX é marcado por uma religiosidade muito forte e há um ódio, há você ser visto como um ateu ou um pensador livre era de muito maus olhos para a época. E ainda mais defender o comunismo contra todo um sistema de capital que já estava formado, né? Que derrubou o feudalismo, conseguiu se estruturar ali com o apoio da igreja, tanto católica quanto a igreja protestante, ou as igrejas protestantes que foram surgindo com o decorrer do tempo, né? Desde o calvinismo ao luteranismo, foram vindo outras correntes. Então há realmente uma perseguição, uma ideia fixada de forma um tanto preconceituosa e vulgarizada sobre o pensamento de Marx. Mas eu espero que o vídeo tenha sido útil, não tenha sido chato nem cansativo demais. Peço a todos que ativem o sininho, adicionem aos favoritos, clique aqui gostei. E vejam aí no Instagram e no Facebook, na minha página no Facebook, História é Ciência, que logo logo eu estarei noticiando sobre esse e outros vídeos mais. Também tem outras obras de Marx que eu gostaria de citar aqui. Teses contra Feuerbach, em 1845, né, a publicação. Salário, Preço e Lucro, publicado em 1865.
Para a Crítica da Economia Política, publicado em 1859, O Rendimento e Suas Fontes, a Economia Vulgar, publicado entre 1862 e 1863, O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, publicado em 1852. Além do Manifesto Comunista, publicado com Engels, né, o Manifesto do Partido Comunista, e O Capital. Bem, era só isso. Obrigado a todos e até a próxima.